Pratique o que você está aprendendo. Então você começou a fazer cursos e você vai começar a colocar em prática. Vocês sabem que as empresas, quando a gente vai aplicar para as vagas, muitas empresas elas falam assim, quero 6 meses de experiência, quero 1 ano de experiência. Só que você está começando, você não tem experiência nenhuma. Como que você vai conseguir emprego? Quando você começa a colocar em prática o que você está aprendendo, você está tanto desenvolvendo mais ainda e fazendo você gravar aquele conhecimento, você está se especializando ali naquele momento. E ao mesmo tempo você está ganhando experiência que você precisa para mostrar para as empresas. Você está ganhando a experiência que você precisa para mostrar para as empresas quando você começar a aplicar para as vagas. Como assim, Diogo? Eu estou só praticando ali. Como que isso vai servir de experiência? Vai servir de experiência. E eu vou te falar um pouquinho sobre isso. Então, como que você pode praticar? Os cursos, eles vão geralmente te dar direção. Faz isso, faz aquilo outro, tal. Mas você pode praticar na sua casa, ali, criar o seu próprio ambiente, simular o que acontece dentro das empresas. O objetivo aqui é colocar aqui em maiúsculo, ó, criar sua própria experiência. Crie sua experiência. E como que eu crio minha experiência? Ó, existe um negócio chamado máquinas virtuais, que também são chamadas de Virtual Machines ou VMs. O que são máquinas virtuais? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, onde eu falo mais de uns 30 e poucos minutos, onde eu explico exatamente o que são as máquinas virtuais, como instalar, como que elas funcionam, como do início ao fim, tudo que você precisa saber para começar a usar as máquinas virtuais. E qual é o objetivo das máquinas virtuais? Para que servem as máquinas virtuais? E como que elas vão te ajudar aqui? A partir do momento que você sabe e entende o que é uma máquina virtual, então assiste o vídeo que está aqui no canal. E aí você já sabe para que elas são, você começa a utilizar as máquinas virtuais para praticar. E uma máquina virtual, assim, resumindo, nada mais é do que você tem o seu computador físico, nem esse computador que eu tenho aqui, ó, que eu estou fazendo a apresentação para vocês. É meu computador físico. E dentro dele eu vou criar máquinas de mentirinha, vamos dizer assim. É um computador dentro do meu computador. É um computador virtual utilizando os meus recursos físicos numa segunda máquina. E aí, nessa máquina, tudo que eu fizer não vai afetar o meu computador físico. Isso é muito legal. Tudo que eu fizer na minha máquina virtual não afeta o meu computador físico. Então eu posso testar, eu posso ir lá e praticar tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou aprendendo nos meus cursos que eu estou fazendo agora. Eu pratico tudo que eu estou fazendo na minha máquina virtual. Então as máquinas virtuais, elas vão te ajudar muito na sua prática, dentro do seu ambiente aí, na sua casa mesmo. E você vai com a prática ali, aplicando o que você está vendo nos cursos, você pesquisando os artigos, vendo o que você pode fazer, imaginando, ou pesquisando mesmo, pesquisa tipos de problema que acontecem nas empresas, tentar recriar esses problemas nas suas máquinas virtuais, vai ser fantástico, você vai começar a adquirir mais experiência. Isso é só o primeiro passo. Além disso, você vai usar ferramentas cloud. O que são as ferramentas cloud? Cloud é nuvem, então hoje, se você tem um e-mail, você está aqui me vendo, quer dizer que você já usa a ferramenta cloud. O YouTube é uma ferramenta cloud, é uma ferramenta de streaming, onde ele passa vídeos e não está armazenado dentro da sua casa. Você assiste vídeos que não estão na sua casa, eles estão em algum lugar na internet. Se você tem um serviço de e-mail, você usa um serviço cloud. Qual que é a diferença do cloud para o não cloud? O não cloud é aquilo que é armazenado dentro da empresa. Quando você tem o cloud, ele está armazenado na internet e fica disponível de qualquer lugar. Então, existem muitas ferramentas cloud que você vai utilizar para a sua prática. Você vai ter uma assinatura de e-mail, você pode utilizar vamos colocar aqui, qual tipo de ferramenta cloud? Você usa seu e-mail, um sistema de armazenamento. O que é um sistema de armazenamento? É onde você guarda dados, onde você guarda arquivos. Existem vários disponíveis aí, gratuitos inclusive, que você pode utilizar, né? Você tem dentro do Gmail mesmo, que aí você vai ter as ferramentas, próprio Google Drive, você tem o OneDrive da Microsoft, todos esses têm, entre outros, né, Dropbox, alguns que são gratuitos ou pagos, mas é pouca coisa também. Você vai ter um espaço maior de armazenamento, acesso a qualquer lugar, então você pode usar essas ferramentas para fazer testes, guardar seus arquivos e simular situações, simular problemas. Então, além de um sistema de armazenamento, algo interessantíssimo, isso aqui eu aconselho a todo mundo que está começando carreira, porque a maioria dos cursos de TI que você vai fazer, eles focam muito na parte técnica, ali do que você tem que fazer, mas eles não ensinam como é trabalhar. Então é muito interessante você pesquisar sobre esse assunto aqui, Service Desk. O que é o Service Desk? Service Desk é um sistema que vai gerenciar os tickets e a comunicação
relação entre os usuários e quem está atendendo. E não só isso, tem muito mais dentro de um Service Desk, né? Ele faz gerenciamento de mudanças, faz controle de ativos dentro da empresa, tem muitas coisas que ele pode fazer. Mas para nós que estamos começando a carreira, o interessante é praticar um Service Desk gratuito dentro da minha casa, que está hospedado lá na nuvem, que está na cloud, e que você vai utilizar ali para simular a criação de tickets, para simular você registrar tickets. Por que isso? Existem vários tipos de analistas de suporte. Existem os analistas de suporte que têm muito sucesso, existem os analistas de suporte que crescem muito, né, que têm sucesso, e existem aqueles que estão sempre reativos e estão sempre reclamando. E vários outros tipos. Mas esses dois tipos, aqueles que se destacam mais, e tem alguns que sabem muito. Imagina aquele analista que ele sabe muita coisa, ele é muito bom tecnicamente, mas ele não se destaca, porque é o cara que está sempre reclamando. E quando você vai falar sobre TI com ele, ele vai falar, para, não faz isso não, trabalhar com TI, não, eu quero sair da área. Ele nunca está satisfeito, porque é aquele tipo de analista de suporte que tem a atitude errada, tem a atitude incorreta. E aí, é o tipo de pessoa que, por exemplo, ele não gosta de lidar com usuários. Existem esses analistas de suporte, e não só de suporte, na área de TI como um todo, existem muitos profissionais que não gostam de falar com as pessoas. E não há nada de errado com isso para ele. Mas quem faz o contrário, quem gosta de falar com pessoas, quem faz uma boa comunicação, quem registra os chamados adequadamente, esses se destacam mais rapidamente, tendem a crescer mais, a alcançar cargos maiores, não só na área de suporte, mas pode expandir, vai para a área de gestão, vai para a área de projetos, entende? Então é muito importante aprender desde o início o que te diferencia do normal. E esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, que você vai praticar na sua casa, já vai te ajudar a se tornar um analista de suporte diferente, porque o comum é ver pessoas que, é muito comum na verdade, você vê profissionais que gostam mais de fazer o trabalho dele ali, quietinho, não falar com ninguém. E se você faz diferente, você se destaca. Essa é a mágica. Aprendendo o Service Desk, quando você começa a praticar o Service Desk, aí você não sabe o que é. Eu não sei o que é, como que eu faço. Então você vai lá na internet, pesquisa, busca por um Service. Tem vários, tem pagos, tem gratuitos. Alguns que são gratuitos por X números de dias. Tem aqueles que, até um determinado número de usuários, 3, 5 usuários, ele não cobra. Usuários assim, agentes, né, analistas que vão lá e registrar tickets. Então tem vários tipos. Pesquisa na internet, procura aí, Service Desk gratuito. E aí analisa alguma das opções e vai lá e faz uma assinatura, né? Toma cuidado, se você não quer pagar para testar, faz só o período de teste. O que ele vai te ajudar? Você vai então praticar como abrir tickets, vou praticar como responder chamados, eu vou aprender como transferir para outro analista. Você cria um segundo analista lá de teste apenas para você poder praticar. Você vai aprender a fechar os tickets. Talvez ele te deixe gerar relatórios de tickets para você ver como que funcionam os relatórios do Service Desk. E tem vários, então assim, eu não conheço todos os Service Desk que existem, tem muitos. Hoje eu utilizo um na empresa que eu trabalho, mas já trabalhei com outros em outras empresas, mas o que é preciso entender é essa estrutura, esse tipo de ação, porque quando você, por exemplo, está trabalhando em uma empresa e aí você aprende como que é fazer lá, criar tickets e tal, porque você já aprendeu antes, então quando você chegar lá, você vai para criar tickets aqui, responder aqui, transferir para outro analista aqui, fechar aqui. Então você já sabe mais ou menos o que buscar. Você se adequa àquela ferramenta naquela empresa. Se você mudar de empresa, você vai usar outra ferramenta lá. Mas você já vai estar com a experiência que você trouxe de antes de trabalhar, mais a experiência do novo emprego. E lá você vai se adaptar facilmente à nova ferramenta, porque você já sabe. Mas por que é importante aprender Service Desk antes de começar a trabalhar? Quando eu fiz o meu primeiro curso lá, eu paguei R$4.800 e ele só focou tecnicamente. Ele não me ensinou isso, então eu tive um pouco de dor de cabeça até para mostrar minha experiência para ganhar primeiro emprego. Então você não precisa passar por isso, você pode hoje ir fazer diferente, já ser diferente logo no início. Então você imagina o seguinte, ó, você começa a praticar dentro das máquinas virtuais. Dentro das máquinas virtuais, eu vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Dentro das máquinas virtuais, você vai criar VMs, você vai simular problemas, você vai simular ambientes empresariais, criando uma ou duas máquinas virtuais dentro da sua casa e fazendo elas se comunicarem. Entende que legal? Tudo isso você pode aprender. Você vai, assim, nos cursos você vai aprender o que é um ambiente de rede, por exemplo, para elas se comunicarem. Você vai simular problemas de impressão, problemas de
conexão, internet, um computador falando com o outro. Então tem várias coisas que você vai fazer. Começa a praticar. Você praticou bastante nas máquinas virtuais. Imagina o seguinte, você praticou tanto nas máquinas virtuais, praticou nas ferramentas cloud aqui, aí você praticou o Service Desk e está adquirindo a experiência que você precisa. Você está praticando. Quando você for mostrar nas entrevistas e no seu currículo, você vai poder colocar que você sabe Service Desk, que você tem experiência com ferramentas cloud, que você tem experiência com ambientes virtuais, porque você criou máquinas virtuais. Tudo isso sem nunca ter trabalhado em nenhuma empresa. Tudo isso no seu próprio ambiente, dentro da sua casa, no seu home lab, no seu laboratório de casa. Muito legal, né?